Olá, chegou a sexta-feira, dia 7 de julho e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos trazer várias dicas de lazer para as férias dos seus filhos, isso mesmo. E ainda hoje aqui no assunto do dia vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E julho é o mês das férias escolares e por isso muitas crianças e adolescentes ficam com horas livres, durante o dia para fazer o que mais gostam, brincar e se divertir muito. Pensando nisso, esta edição do programa vai ser mais do que especial para te ajudar a programar as férias dos pequenos. E opções de atividades não faltam aqui na região metropolitana do Recife. Entre essas opções estão oficinas de ciência, criatividade, robótica e pintura. Além disso, tem apresentações culturais, parques de diversões, pistas de patinação, recreação e também contação de histórias. Atividades para todos os gostos e também bolsos. E vamos trazer muitas dicas hoje aqui no nosso programa com a ajuda das nossas convidadas. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Claudiane Santos, ela que é secretária executiva do Espaço Ciência. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Érica Vidal, ela que é gestora de educação ambiental da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. Daqui a pouquinho a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com o Jetson Pontes. Nessa reportagem a gente vai conferir uma excelente opção de lazer para as férias, o Espaço Ciência. Confira! Dá para unir diversão com aprendizagem? Aqui dá! Thalita trouxe os filhos para conhecer e passear um pouco pelo Espaço Ciência, que durante todo o mês de julho vai oferecer várias oficinas durante a programação especial de férias. Matheus tem 5 anos e adivinha o que ele mais gostou de ver. Do passeio? O que é que você mais gostou? Dos dinossauros. Aprendesse o que lá sobre os dinossauros? Eita! Esqueci, mas tu gosta de dinossauro? Eu tenho uma coleção de dinossauros lá em casa. E aí viu eles enormes ali, né? Isso. A gente não conhecia ainda, aí veio para conhecer e tá gostando. O que é que vocês aprenderam hoje aqui? Sobre os dinossauros, principalmente, que era o foco maior deles, e sobre o início da vida do homem. Então é uma importante dica de férias, né? Exatamente. A gente vem, aprende e se diverte. A programação do espaço inclui 20 oficinas, além de experimentos e exposições. Neste mês preparamos 20 novas oficinas que serão exploradas ao longo do mês todo, Semana a semana nós temos uma programação específica. Então o visitante pode chegar aqui e aprender sobre polinização, fazendo uma flor com garrafa PET. Ou então pode pescar um peixe, aprender sobre ele e soltar, é o pesque e aprenda. E também temos desafios aqui com os nossos experimentos, tipo um caça ao tesouro, no fim são premiados, são desafios para as pessoas pensarem, conversarem mais sobre ciência e tecnologia. As atividades são gratuitas, qualquer criança pode participar. O Espaço Ciência funciona de segunda a sexta-feira e se você tiver dúvidas ou quiser agendar uma visita em grupo, basta ligar para o telefone 3241 3226. Então, de uma forma prazerosa, as pessoas aqui aprendem, mas também saem assim, mais interessadas em elas próprias aprofundarem seus conhecimentos em ciência e tecnologia. Aqui não se paga nada para entrar e, claro, nós temos programações específicas para crianças de 4, 6, 8 anos, maiores também, mas também temos limitações, que, por exemplo, no giroscópio, quem tem menos de 1,30 m não pode ir, mas tem muitas outras coisas para se fazer aqui. Muitas outras coisas para se fazer no Espaço Ciência. Essa é apenas uma dica, uma opção de lazer que a gente vai mostrar aqui no nosso programa. Teremos muitas outras opções
como a gente falou no começo do programa, para caber no seu bolso. Atividades gratuitas como o Espaço Ciência e também algumas atividades que a gente vai mostrar aqui, que são pagas, mas um investimento muito pequeno, você não pode perder, né? Daqui a pouquinho vamos trazer mais dicas e orientações, mas agora a gente quer chamar você que está em casa, vem interagir conosco aqui no nosso programa. Sabe como você já pode interagir? Respondendo a nossa enquete, isso mesmo, vamos lançar agora a pergunta de hoje para que você venha participar, ligando para a gente interagir, trocar ideias, você pode mandar também sua pergunta, mas agora a gente vai lançar aqui a pergunta de hoje, a nossa enquete é a seguinte, a enquete do dia é se você já programou as férias dos seus filhos, você já programou as férias dos seus filhos, programou, não programou? Liga pra gente, a gente faz questão de saber. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você responda aqui a nossa pergunta de hoje e também mande sua dúvida sobre o tema. Participa também através da internet. 3424-1977 é a linha. Internet você pode acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Manda aí sua dúvida, deixa também o seu depoimento. Tem também alguma opção de lazer legal? Manda pra gente que a gente lê aqui ao vivo no nosso programa. Participa também através do nosso WhatsApp 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, as nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, por falar em opção de lazer, outra opção muito legal de diversão é o Instituto Ricardo Brenan, que fica ali na Várzea. O Instituto montou uma programação também muito especial de oficinas de culinária, esportes e artes para crianças entre 3 e 12 anos. Na semana de 11 ao dia 14 de julho, pela manhã, acontece a oficina Eu Artista, das 8 ao meio-dia. A atividade é para crianças de 4 a 7 anos. Já no período da tarde, de 1h30 até 5h30, será a oficina Mini Artista também. Você pode ligar para obter outras informações. 2121-0365, 2121-0365, ligando para esse telefone, você vai ver se tem vaga, seu filho pode participar e vai saber também o valor do investimento nessas oficinas. Mini Artistas também tem muitas outras oficinas e vamos falar mais sobre o tema, trazer dicas a partir de agora com as nossas convidadas. Dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Claudiane Santos, seja muito bem-vinda aqui ao Assunto do Dia. Obrigada pelo convite. Também queria dar as boas-vindas a Érica Vidal. Érica, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito bom estar aqui de volta. Obrigada. São várias opções de lazer, né? Muita gente que está em casa tem essa preocupação. Chegou o período mais aguardado pelos filhos, né? O período de descanso, férias escolares, mês de julho, mês um pouco chuvoso, né? O mês já de chuva, a chuva vem castigando aqui a região metropolitana do Recife, mas os pais que estão em casa nos acompanhando, eles podem se programar e chegar ao Espaço Ciência para participar de atividades. Essa chuva está atrapalhando ou não? Então, o Espaço Ciência é um museu de ciência aberto, né? Nós somos um museu aberto, mas nós temos áreas também fechadas. Então, durante toda a programação é sim possível, né? Estamos abertos de domingo a domingo, então nós também abrimos no sábado e domingo. A nossa programação de férias, ela se estende também no final de semana. E tem sim, tem espaço. Nós temos várias exposições científicas. Nós temos uma novidade, né, que foi recém-inaugurada, que é a exposição de Olho na Luz, onde a criançada pode brincar, entender mais o que é a luz, né, brincar com sombras, né, brincar com laser show. Então, nós temos várias exposições que podem ser feitas também em ambientes fechados. Mas como convencer, né, essas crianças de que nesse período de descanso, de férias, tudo não pode ser só brincadeira, brincar por brincar? Tem que brincar e também pode-se aprender, pode-se ter uma troca ali. Essa criança ela pode interagir com a natureza, ela vai ganhar muita coisa interagindo com a natureza. Como é que esse pai ele convence essa criança que não é só videogame, não é só internet, nesse período agora de descanso, Érica? É um desafio. É um desafio, mas a criança se relacionando com a natureza, na verdade, todo mundo ganha, né? Não é só a criança, toda a cidade, todo o planeta ganha. E é um desafio, mas que é possível sim superar, porque as atividades, a criança ela vai participando, ela não vai percebendo exatamente o que ela está aprendendo. Ou seja, as nossas programações não são coisas chatas. É com muita brincadeira, com muita oficina, e ali a gente vai trazendo as questões ambientais, a importância do cuidado, da preservação e de um futuro melhor.
essa questão do lúdico ajuda bastante a aprender a atenção dessa criança. E ela vai aprendendo sem perceber, como a Erika falou agora, né, Cláudia? Na verdade, ele vai para brincar, Uhum. né? E ele, quando ele chega na brincadeira, ele vai tendo, junto com o monitor ali, alguns conhecimentos. Então, o monitor vai perguntando, né? A gente vai perguntando sobre o que ele já conhece. E, aos poucos, a gente vai construindo esse conhecimento. Mas as oficinas, as brincadeiras, elas já acontecem. Então, colocar a mão na terra, construir uma horta, é uma coisa que a criança já gosta de fazer. Uhum. Então, é aproveitar isso que ela gosta de fazer e incluir os conteúdos científicos dentro dessa brincadeira. Uhum. A gente apresentou no começo do programa a Claudiane e a Érica. A Claudiane a gente sabe que é secretária executiva do Espaço Ciência. A Érica, gestora ambiental e também participa da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. Nessa secretaria em específico, Érica, vocês cuidam do Jardim Botânico? Quais outros equipamentos também que podem ser uma belíssima opção e divertida opção de lazer agora nesse período de férias? Uhum. A gente tem o Jardim Botânico e o Econúcleo Jaqueira, que fica no Parque da Jaqueira. Ele tem atividade durante todos os anos. Os dois espaços têm atividade durante todo o ano, mas especialmente em janeiro e julho a gente tem uma programação bem especial. Mas tem também, como uma atividade turística, mas muito importante, muito interessante, a gente tem o Jardim do Baobá, que fica ali por trás da Ponte do Show, nas Graças, e também o Cais do Imperador, que é um espaço recente, de novembro do ano passado, que fica às margens do Rio Capibaribe, no centro da cidade. Antes de atravessar ali para a ilha do Recife Antigo, é um espaço lindíssimo, lindíssimo, em que a gente pode pensar assim, sobre as consequências do que a gente faz no rio da nossa cidade. Então, o rio é lindíssimo, e a gente pode ir como atração turística e curtir bastante também nessas férias. Nessa vida agitada do dia a dia, né? As crianças acabam também entrando nessa agitação. Algumas têm a escola, além da escola tem reforço, tem outras atividades também no período da tarde, aí tem a aula de inglês. Essa criança começa também a absorver esse estresse, né? E elas passam a não perceber, assim como os pais, essas opções próximas da gente aqui na região metropolitana, que a gente às vezes desconhece, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para falar para esses pais, né? Jardim Botânico fica ali próximo à BR, no Curado, é um local de fácil acesso, é preciso agendar, é preciso passar na BR e olhar para o lado para ver que ali tem o Jardim Botânico, uma ótima opção, né, de Mata Atlântica aqui na região metropolitana do Recife. Sim, o Jardim Botânico é uma unidade de conservação protegida. Tem o âmbito da ciência e o âmbito da educação ambiental. Fica ali, assim, na BR-232, tem estacionamento, o estacionamento é amplo, dá para ir, não paga, né? Tanto o Jardim Botânico quanto os outros espaços que eu falei, o Econúcleo Jaqueira, não paga. E não precisa agendar também. A menos que você vá com um grupo grande, é interessante você telefonar para agendar. Não sendo isso, você pode ir de terça a domingo ao funcionamento. Quem passa ali, né, há mais tempo, próximo ao Espaço Ciência, ao Centro de Convenções, é meio que um convite, né? Porque você vê muita coisa ali a céu aberto, você já passando de carro ou no transporte público, você já consegue verificar que tem muita coisa boa ali no Espaço Ciência. E quem não atenta, né, de parar e entrar ou programar um final de semana com a família, tem a perder. Quem entra ganha muito. Muito. Quando as pessoas passam, principalmente estamos ali num local bem privilegiado, né, na divisa entre a cidade de Recife e Olinda, as pessoas costumam muito ver os dinossauros. Então, os dinossauros é sempre uma atração, principalmente para as crianças. Mas quando se entra no Espaço Ciência, nós temos 120 mil metros quadrados. Então, todo o nosso espaço com acervo científico, experimentos, que muitos se parecem com brinquedos, mas todos eles são interativos e aí tem uma mediação entre o monitor e a criança e o público em geral que visita o museu. O museu ele é aberto, como eu já falei, de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, e nos finais de semana de 1h30 às 5 da tarde. É importante a gente lembrar, né, a Claudiane falou essa questão do monitor, as atividades também do Jardim Botânico, se você quer aprender um pouco mais, você pode agendar para uma visita acompanhada. É uma forma também de aprender um pouco mais sobre a realidade ali daquele espaço? Sim, durante todo o ano a gente faz o agendamento de visitas. Quando se faz esse agendamento, se reserva um monitor específico para receber esse grupo. Então ele faz a trilha, ele mostra as coleções, né? O Jardim Botânico é um espaço de coleções botânicas. Então ele mostra as coleções e vai fazendo esse percurso com as pessoas. Fora isso, se for espontaneamente, pode ver tudo, pode participar de tudo e aprender também. Né? Tem muitos espaços que têm informações por escrito também, aí a pessoa pode aprender.
E é importante destacar que é o seguinte, a gente tem também um espaço que é o jardim sensorial. Então, as pessoas que têm dificuldade visual ou qualquer outra dificuldade também podem aproveitar o jardim botânico e aprender. O que a pessoa não pode deixar de fazer no Espaço Ciência? O jardim sensorial foi uma dica aqui da Érica lá do Jardim Botânico. Do Espaço Ciência, o que eu não posso deixar de observar quando eu for visitar o espaço? Eu já visitei, mas quem está em casa que ainda não visitou? Então, o nosso museu tudo é muito atrativo, mas eu acho que o planetário também, a gente tem um planetário que é onde a gente simula as constelações do céu, né, e entende um pouco sobre o sistema planetário. Então, as pessoas sempre, quando vão, procuram muito esse espaço. Então, acho que quando se vai no Espaço Ciência, não se pode deixar de visitar o planetário. Claro que todas as nossas exposições, como eu falei, a exposição de Olho na Luz, a exposição Revolução dos Bichos, né, o giroscópio também é uma grande atração nessas férias, as crianças gostam muito. Como o professor Pavão falou na reportagem, também é um espaço que deve ser aproveitado nessas férias. E o que eu não posso deixar de levar para o Jardim Botânico? Tenho que levar água, posso levar um lanche também para fazer um piquenique no final da tarde? Ou preciso comunicar ao parque que eu vou fazer isso? Como é que é o procedimento? Importante é ir calçado, né? Não ir de sandália, não ir de sapatilha, ir calçado porque é um espaço de proteção ambiental. Naturalmente, há vários animais ali e também se você for participar de uma trilha com um sapato que não seja fechado, você não pode participar. A gente inaugurou agora em maio, na Semana do Meio Ambiente, uma lojinha de artesanato lá, que tem coisas muito bacanas, e também a lanchonete, que era uma coisa que a gente não tinha ainda. Então, a pessoa pode levar o seu lanche, fazer um piquenique ou também consumir lá na lojinha que a gente tem. Precisa levar repelente também? É bom. Ok, a gente vai ver aqui as participações, você pode interagir com a gente também, deixar a sua dúvida, 3424-1977, você pode interagir, deixar aí quantas perguntas você tiver. Antes de a gente conferir a previsão do tempo para hoje, tem uma pergunta curiosa, Claudiana, em relação a essa questão do avanço tecnológico, né? A gente vê cada vez mais a tecnologia avançando e muitos brinquedos que as crianças utilizam, às vezes os brinquedos eles fazem tudo sozinhos, né? Você coloca lá o comando, o robô faz tudo. É um avanço significativo, pode ser utilizado para várias finalidades, mas em relação à criatividade da criança, essa criatividade da criança, ela é pouco estimulada ou ela pode ser prejudicada quando eu só ofereço aos meus filhos, né, só brinquedos ali que não tem uma interação, que o brinquedo faça tudo só, ou só dou internet, ou só dou um tablet, ou um smartphone para que ele brinque. A gente pode dizer que a criatividade pode ser comprometida com esse avanço todo, se a gente não estimula a visitar um museu, por exemplo? Olha, a visita ao museu, a espaços de ciência e cultura é sempre importante para a criança, né? Também a gente não pode hoje em dia deixar que a tecnologia fique de fora dessa realidade. É uma coisa que já está comum, as crianças já nascem hoje em dia mexendo nesses smarts, tablets. Agora é tentar procurar introduzir, hoje em dia existem muitos jogos educativos também na área de ciência, que podem ser introduzidos nesses materiais de tecnologia. E as crianças podem sim entrar em contato. Agora, o estímulo tem que ser atrelado também, não deve ser uma coisa que deve ser esquecida. Então, colocar as crianças em contato com brinquedos educativos, com brinquedos relacionados à ciência. A ciência não é uma coisa que deve ser só colocada na escola. Isso pode ser introduzido no dia a dia. Então, quando se compra um brinquedo, você tem que avaliar um pouco se aquele brinquedo também traz um pouco de educação para a sua criança. Eu acho muito importante atrelar os dois. Não se pode excluir um excluir o outro. Os dois devem sim ser acompanhados. A tecnologia ajuda muito a formar, né, essa ideia, a formar essa consciência de que é preciso preservar o meio ambiente. No Econúcleo vocês conseguem fazer essa junção, né? Falar sobre preservação do meio ambiente trazendo a tecnologia. Isso, a gente tem lá uma sala que a gente chama de Sala de Eco-Interatividade. Então lá a gente tem os jogos digitais que foram produzidos pela nossa secretaria e também os jogos que são oriundos de um concurso que a gente faz todo ano, de jogos digitais. E também tem o óculos Rift, que é aquele óculos de realidade virtual, onde a pessoa pode conhecer o projeto do Parque Capibaribe. Tudo isso acontece lá nessa sala de eco-interatividade. Então, inclusive, qualquer pessoa pode baixar. Todos os jogos estão no aplicativo, está na Google Play. E são jogos, como foi falado, educativos, né? São jogos voltados para a educação ambiental e muito interessante. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Hoje nosso programa está especial, estamos falando sobre férias escolares, isso mesmo. E a partir de agora, vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima sexta para você e para vocês que nos acompanham, um ótimo dia. O destaque de hoje é do site ig.com. Veja dicas de como planejar as férias de julho sem criar dívidas. De acordo com o doutor em Educação Financeira e também presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, caso o desejo seja fazer uma grande viagem, o ideal é começar a orçar os preços e poupar dinheiro com no mínimo 1 ano de antecedência. Segundo ele, dessa forma é possível economizar e evitar futuras dores de cabeça. E para tentar economizar nos gastos durante a viagem, o especialista recomenda destinos na baixa temporada, porque assim é possível pagar menos na hospedagem e nas passagens. Vale a pena também lembrar e verificar os preços de apartamentos, quartos e albergues que se encaixem no seu perfil. Outra dica é escolher viajar em horários e dias da semana não muito convencionais para tentar reduzir os gastos com as passagens aéreas. E agora a gente vai ao estúdio para saber outras dicas com o Valdson Balbino. Para vocês, um ótimo dia até segunda-feira. Valdson. Tânia Silva, até segunda-feira. Muito obrigado pelas informações. A Tânia trouxe uma informação muito importante, né? Você que está pretendendo viajar, que tinha, né, pretensão de viajar, é preciso programar com 1 ano de antecedência para não ter mais custos, além do que você pode gastar. Esse período de crise econômica, você não conseguiu fazer essa programação com 1 ano de antecedência, quer sair com os filhos para passear, então não se preocupe, nem tudo está perdido. Apertou ali o bolso, tem opções de lazer, sim, opções gratuitas, e a gente vai trazer mais dicas a partir de agora com algumas imagens para ilustrar aqui o nosso bate-papo. Olha só, essa opção de lazer na região metropolitana do Recife, uma opção gratuita, que você não perde nada em visitar o Jardim Botânico. Pelo contrário, como falamos aqui desde o início do programa, você vai ganhar e ganhar bastante. Não precisa ficar se lamentando porque você não viajou. Aqui você vai ganhar e ganhar muito. Que espaço é esse, né? Que parte é essa do Jardim Botânico, Érica? Para a gente mostrar para quem está em casa. E interessante, né? Esse passeio aqui, ó. Passeio no meio da Mata Atlântica, na região metropolitana do Recife, respirando o ar puro, né, Érica? Isso. Esse é um dos jardins que a gente tem lá, é o Jardim Tropical. E como a gente falou antes, né, tem várias coleções botânicas lá, onde se pode aprender, onde se pode contemplar, inclusive. A programação do Jardim Botânico ela é para qualquer idade. Né? Não precisa necessariamente ser para participar da programação especial de férias. Ela pode ir para participar de tudo, e ir com familiares, ir com amigos, ir com grupos de igreja. É totalmente aberto e gratuito. Ok, vamos ver aqui outra imagem para deixar você com vontade de visitar o Jardim Botânico. Aí tem o orquidário, né, do Jardim Botânico. Olha só que belíssimo espaço. Aqui dentro também é o Jardim Sensorial, Érica? Ou não? Esse aqui é o orquidário. Não, esse é o orquidário. O orquidário, né? O Jardim Sensorial é outro espaço. Não sei se a foto está aí. Parecido com esse, né? É parecido, a diferença é que ele tem informações em braille. E no sensorial, onde as pessoas podem conhecer as coleções a partir do cheiro, da textura. Então, tudo que envolve a questão sensorial tem nessa coleção do jardim. Se eu for fazer uma visita ao Jardim Botânico, eu tenho que ficar pelo menos quanto tempo para aprender muita coisa, para explorar bem esse espaço? Veja, em média 1h30. Mas assim, é um espaço em que você consegue passar o dia inteiro, porque tem muita coisa para fazer. Né? Tem muita coisa para visitar, para conhecer e também as atividades educativas. Espaço Ciência, a gente acompanhou na reportagem, né, no início do programa, uma ótima opção também, com várias oficinas. Já estão acontecendo essas oficinas pela manhã e também à tarde. Se eu vou até o Espaço Ciência, quanto tempo eu tenho que ficar para participar e explorar bastante, né, esse belíssimo museu? Então, é recomendado que a pessoa chegue no horário de abertura, porque mesmo que ela passe o dia inteiro lá no Espaço Ciência, ela não consegue ver tudo, então o nosso acervo é muito grande. Então, recomenda-se que ela chegue no horário das 8 horas, 9h30 a gente tem oficina no horário da manhã e no horário da tarde a partir das 13 horas. Às 14h30 começam as oficinas. Todos os dias temos oficinas com duração de 1 hora, mas tem toda a visita ao museu que pode ser explorada.
para deixar com vontade de mais, né, de ir até o museu, com mais vontade. Fala um pouquinho dessas oficinas. Você falou uma bem interessante que foi realizada ontem, onde teve uma participação muito expressiva, muita gente participando, interagindo e aprendendo. Foi de fabricação? Construção de pipas. Então, entender um pouco da geometria para construir uma pipa, por que uma pipa consegue voar. Então, esses conceitos científicos envolvidos, né? E na verdade é um experimento para a gente, mas é uma brincadeira para a criança, uma brincadeira que ela já conhece ou desconhece, né? Porque é uma brincadeira que também tá um pouco se perdendo. Então, a gente demonstra através disso, construir uma horta, construir um robô. Então, a gente falando de tecnologia, então a gente mostra à criança quais são os conceitos básicos para se construir um robô. Então, temos a oficina para construção de robô também. Além de atividades de gincana, de brincar. Então, conhecer o museu todo através de uma gincana, de caça ao tesouro. Na verdade, o tesouro é um brinquedo educativo que é construído pelos meninos do projeto social do museu, que é um jogo de matemática. Então, é o caça ao tesouro da matemática. Então, temos diversas oficinas nesse sentido. É um momento também de interação com outras crianças, né? Muito importante, porque hoje em dia muitos pais, devido à violência, né, devido a outros fatores também, costumam deixar seus filhos dentro de casa. Eles não têm mais aquela interação como era antes, né, de sair, de conversar com o vizinho. Muitos ficam dentro de casa e uma oportunidade agora nas férias, visitar tanto o Espaço Ciência como o Jardim Botânico, como também o Econúcleo lá no Parque da Jaqueira. A criança também tem essa oportunidade de interagir com o próximo. É muito importante essa interação, não é, Érica? Sim, é fundamental, né? Como você falou, hoje em dia as crianças vivem bastante atarefadas, assim como um adulto, né? Então, a gente tem as duas situações. Ou a criança ela fica fechada dentro de casa, se relacionando com poucas crianças, ou ela tem tanta coisa para fazer ao longo do dia que ela só se relaciona com outras pessoas dentro daquele contexto. Ou seja, dentro do contexto do curso de inglês, dentro do contexto do judô. Então, a interação, a brincadeira por si, aquela que ajuda, inclusive, no desenvolvimento, ela fica cada vez mais escassa. Então, nesses espaços, é possível viver isso, né? É possível estimular esse aspecto do desenvolvimento infantil. A interação, a cooperação, né? Todo mundo trabalhando junto por um objetivo, a questão da competitividade saudável, né? Não necessariamente para ganhar, mas assim, para aprender. Então, é possível, sim, nesses dois espaços, vivenciar isso e tirar as crianças de casa, tirar as crianças do tablet, né, do celular, que é também uma realidade muito presente hoje. Então, as crianças podem lá participar de diversas oficinas, né, tanto no Jardim Botânico quanto no Econúcleo Jaqueira. A gente tem oficina de dança, de música, de teatro, contação de história, oficinas com resíduos sólidos. Então, assim, é uma programação bem extensa, onde ele pode vivenciar e experimentar coisas que muitos não chegaram a experimentar. E também sair um pouquinho desse universo de só fazer aquela mesma coisa. Como você falou antes, o dia a dia é tão atarefado, a gente não percebe coisas que estão ao nosso redor. De fato, a gente não percebe pessoas que estão ao nosso redor, a gente não dá valor a muitas coisas. E dentre essas coisas está o meio ambiente, que é onde a gente vive, né? É fundamental para a gente. Então, nesses espaços também é possível a gente começar a perceber o meio ambiente. Muitas crianças chegam no Parque da Jaqueira e sequer olharam para uma árvore, por incrível que pareça. Elas não tocaram a árvore, elas não sentiram uma árvore. Então, é uma coisa fundamental, né? Inclusive para a nossa existência, né? Para a gente saber como lidar com as mudanças climáticas, que é uma realidade presente. E a criança participa disso tudo de forma bacana, então com brincadeiras e tudo. Então, fica o convite. Se essa criança ela tem energia, leve para o Espaço Ciência, ela tem um espaço também para correr bastante, para brincar bastante e interagir também, não é, Claudinha? Tem sim, 120 mil metros quadrados é um bom espaço, né? E quando a Érica falou também essa questão do meio ambiente, o Espaço Ciência tem um privilégio de ter um manguezal. Então, conhecer um pouco sobre esse ecossistema, poder passear de um barco movido a energia solar é possível dentro do Espaço Ciência. Então, essa interação, como a Érica falou, com outras crianças, mas também interação com os pais. É um momento onde os pais também estão de férias muitas vezes. Então, muitas das atividades elas são direcionadas para as crianças, mas elas são direcionadas para a criança e os pais também participam. Então, é um momento onde o pai e a criança eles participam na construção de um experimento ou de uma atividade, mas também os pais ajudam na construção daquele conhecimento. Então, existe a mediação do monitor, mas também existe a mediação com os pais. Outra opção que a gente tem aqui, outra imagem para mostrar, a gente falou no começo do programa, o Instituto Ricardo Brenan também, que está com uma programação especial de férias. Você pode levar o seu filho, fica lá na Várzea,
tem a programação especial, oficinas de culinária, esportes e também de artes. A gente falou de crianças entre 3 e 12 anos, pode chegar até o Instituto Ricardo Brenan para participar. Começou no início desta semana, no início dessa semana teve início aí a oficina, mas também tem outras oficinas do dia 11 ao dia 14, pela manhã e também à tarde, a oficina Eu Artista. Você tem alguma dúvida sobre essa oficina, o que é que vai ser trabalhado na oficina? Liga para lá, para o espaço, para o Instituto Ricardo Brenan, através do 21 21 0365. Você vai ver quanto é esse investimento para você levar o seu filho para participar de uma oficina no Instituto Ricardo Brenan. Temos outra imagem também desse belíssimo instituto que fica na Várzea aqui, região metropolitana do Recife. Agora a gente tem o Econúcleo, né, lá na Jaqueira. Olha só que belíssimo espaço também aqui. O Parque da Jaqueira já é bastante conhecido de todos os recifenses e quem mora também na região metropolitana, mas o Econúcleo é um pouco novo, né, Érica, em comparação ao parque. Isso, o Econúcleo ele é bem novinho, ele tem um pouquinho mais de 2 anos. Existe nesse parque belíssimo, né, que faz parte da cultura, não só do recifense, mas da região metropolitana. Muita gente também vem do interior para o Parque da Jaqueira. Eu, particularmente, nas minhas férias, eu ia bastante, né, aguardava ansiosamente a chegada das férias para ir para o Parque da Jaqueira. Então, assim, tem tudo no parque, né, como tem os brinquedos, tem várias coisas, e tem o Econúcleo, que fica próximo ao posto de saúde. A gente funciona de quinta a domingo, durante todo o ano. De quinta a domingo, de 9 às 5 da tarde, não fecha para almoço. E nesse mês de janeiro e julho, a gente tem a programação especial de férias, com muita coisa bacana. Então, fica o convite. Ok, vamos agora a uma próxima imagem. Você também pode explorar nas suas férias. Tem o Econúcleo e tem também o Parque da Jaqueira. Tem alguns equipamentos de lazer que você pode também levar seu filho para brincar também, para gastar energia. Se tem energia para gastar nas férias, leva aí, que à noite ele vai dormir bem tranquilo, não vai, Érica? Se ele gastar essa energia no Econúcleo e também no Parque da Jaqueira, quando chegar à noite em casa, banho e cama. Vai. Ele vai chegar cansadinho para dormir e também sabido. Bem sabido. E com essa consciência, né, de que é preciso preservar o meio ambiente, porque muitos pais às vezes dão um mau exemplo, né, Érica? A gente vê, principalmente agora nesse período de chuva, muitos pais reclamam de alguns pontos de alagamento aqui na região metropolitana, mas muitos, às vezes dirigindo, dão um mau exemplo, jogando ali um papel de confeito pela janela, uma latinha de refrigerante, e esse lixo descartado de forma incorreta e um mau exemplo para essa criança que está no carro também. Esse lixo pode entupir as galerias, e é o que acontece na prática, né? A gente costuma muito transferir a responsabilidade só para o poder público. O poder público não está fazendo a parte dele, né? Mas às vezes muita gente negligencia e contribui bastante para as enchentes, para também esses pontos de alagamentos aqui na região metropolitana do Recife. Então, dê o exemplo e também leve seu filho para aprender um pouco mais no Econúcleo. É papel do poder público, Érica, mas também é o nosso dever. Exatamente. A gente vive em coletividade, né? Então, cada um tem suas responsabilidades. Eu costumo dizer que criança é um HD vazio. Então, ela vai captando ali o que ela vai vendo e ela muitas vezes traz como aprendizado mesmo. Então, quando os pais têm alguma atitude violenta ou alguma atitude não sustentável, no universo que a criança vive, ela vai entender aquilo ali como um comportamento do ser humano normal, né? Como um comportamento adequado, digamos assim. Então, é importante, sim, que os pais entendam essa responsabilidade que tem na formação do cidadão. Né? E, assim, é possível também, nas programações que a gente tem, os pais aprenderem. É muito comum a gente receber crianças que têm práticas de maltratos a animais porque são legitimadas pelos pais. Então, são várias realidades em que a gente precisa dialogar e ajudar a construir conhecimento, não apenas com a criança, mas com os pais também. Porque é muito importante esse papel formativo dos pais para as crianças. Os pais também aprendem bastante no Espaço Ciência. Aprende sim. E como a Érica falou, né, a gente traz essa questão com o meio ambiente, sobre essa questão de reciclagem, não é que é uma questão só de conscientizar, mas sim sensibilizar e o que fazer, né? O que fazer, quais são as minhas atitudes perante esse lixo, o que fazer com esse lixo, quais as alternativas que eu posso fazer para que esse lixo não se torne um problema como a gente hoje encontra na nossa sociedade. Lá no Econúcleo, os pais que não conhecem podem passar a conhecer e fazer em casa essa questão da coleta seletiva, né? O meio ambiente agradece bastante, Érica.
Sim, exatamente. Desde maio a gente está intensificando a questão da coleta seletiva, que é simples na cidade do Recife. Ela não traz aquela questão de você ter vários coletores, né? Um coletor para lata, um coletor para vidro, não. É simplesmente separar o que é reciclável do que não é reciclável. E lá, nesses espaços, a gente tem várias atividades para mostrar isso, para mostrar como funciona, como é simples, todo mundo pode participar. Além disso, a gente tem oficinas de mudas. Então, oficinas de muda, de horta doméstica, de vermicompostagem, e onde as pessoas podem levar para os seus espaços, mesmo sendo apartamento, plantio de coisas pequenas para mais saudáveis, né? Então, os pais têm muito para aprender lá também. Ok, vou pedir licença agora às nossas convidadas, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais dicas de lazer para a criançada aqui no programa Assunto do Dia. Você pode interagir com a gente, 3424-1977, a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida, participa com a gente, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Um rápido intervalo, vamos agora e até já. Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E neste mês de julho, período de férias escolares para as crianças, o Parque Estadual de Dois Irmãos está com inscrições abertas para a colônia Zooférias, que acontecerá dos dias 10 ao dia 17, de 10 a 17 deste mês. E essa programação, ela envolve brincadeiras lúdicas integradas com a natureza e voltadas ali para o público infantil entre 3 e 12 anos de idade. As inscrições, elas podem ser realizadas entre 4 e 12 anos, isso mesmo, produção, 4 e 12 anos, público infantil pode participar e essas inscrições podem ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Parque Estadual de Dois Irmãos. A gente vai reforçar aqui a idade das crianças. Público infantil pode participar entre 4 e 12 anos de idade, podem participar dessas atividades. O lanche para todos os dias terá um cardápio de frutas, suco natural, bolos, biscoitos também simples e tudo está incluso ali no valor da inscrição. Outras informações, 3184-7753, 3184 também 7754. Vocês aproveitaram também esse parque quando vocês estavam na fase da criança, na adolescência também? Bastante, ainda aproveito. Aproveito, leva a criançada, é um espaço muito bom. Uhum. Uma ótima opção de lazer. Essa aí, como tem essa colônia de férias do parque, é uma programação especial. Existe essa cobrança do valor e para você obter informação de quanto será o investimento nessa oficina lá no Parque Estadual de Dois Irmãos, você liga para o 3184-7753 ou 3184-7754. Fica aqui mais uma opção de lazer para você levar os seus filhos agora nesse período de férias escolares. E a gente vai seguir aqui com o nosso programa trazendo muitas outras dicas para você que está em casa, para que você possa aproveitar. Você não conseguiu se programar para fazer uma viagem com a família, teve esse aperto no bolso devido a essa crise econômica, então você não pode ficar se lamentando. Pode sair de casa sim, pode passear gastando quase nada, Quase nada, só a passagem do transporte público ou então a gasolina do carro. Opções econômicas que valem muito a pena. Só não vale a pena se ficar em casa se lamentando. Tem que ir, tem que explorar, tem que aproveitar que são equipamentos públicos de qualidade, com profissionais qualificados que participam de toda a construção dessa programação, Porque tudo que vai ser realizado, tanto no Espaço Ciência, quanto também lá no Econúcleo, ou então lá no Jardim Botânico, existe toda uma preparação, não é, Claudiane? Explica pra gente, como é que vocês se preparam, Com antecedência, vocês fazem reuniões para saber os temas que serão abordados ali nas oficinas. Não é uma programação aleatória, existe sim uma preparação e com bons profissionais. Exato. A preparação acontece com antecedência de 2 meses, Temos uma equipe de 72 monitores e com toda essa equipe, esses monitores eles são de diversas áreas, desde a área de informática, de física, de química, de matemática. Então, a gente, dentro dessas diversas áreas da ciência, a gente tenta trazer
para a nossa programação um pouco de cada área, para que a programação fique bem diversificada. Tanto que a gente está com 20 oficinas diferentes nesse período de férias. Então, esses monitores, eles são treinados. Normalmente, não é só um monitor que aplica uma oficina, né? Às vezes você tem um monitor que é da área de biologia, da área de matemática. Existe uma interdisciplinaridade, né, envolvendo um conteúdo científico para se aplicar àquela oficina que a gente planeja. Da mesma forma, existe essa preparação e essa preocupação, tanto do Parque do Jardim Botânico quanto do Econúcleo, que fica lá no Parque da Jaqueira. Exatamente, a gente trabalha também com esse prazo de 2 meses. A nossa equipe ela é feita de artistas educadores, então nós temos músicos, atores, contadores de histórias, e aí a gente pega os temas que fazem parte do programa de educação ambiental, por exemplo, verde urbano, água, resíduos sólidos, mudanças climáticas, e a partir desse tema a gente tem chuva de ideias para pensar uma programação especial, né? Já que a gente trabalha todo ano esses temas, mas nesse período a gente traz novas atividades, coisas mais dinâmicas, coisas bastante interessantes, então mais ou menos esse período, 2 meses de preparação. Ok, temos aqui várias participações através do nosso WhatsApp, você que está em casa, 99418-1206, você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp, deixar também o seu depoimento, alguma experiência que você teve ao frequentar o Parque da Jaqueira, o Econúcleo, o Jardim Botânico, o Espaço Ciência, você pode mandar esse depoimento que a gente vai ler aqui ao vivo, né? Falando desse momento que marcou, que vale a pena muito você recomendar, né? Quem está em casa também participar dessas atividades. Aqui tem a participação de um telespectador que sempre está interagindo com a gente, sempre participa. Ele mora lá em Carpina. O Matuto do Picolé, ele disse que não programou nada. Está com custo, com o orçamento ali apertado, não programou nada. Gostaria de saber se ainda há tempo, né, de participar das atividades, tanto do Espaço Ciência quanto lá do Jardim Botânico. Vamos trazer mais informações para ele em relação ao que é que ele precisa saber se ele vai pela primeira vez nesses espaços, né? No Espaço Ciência, vai pela primeira vez, sai de Carpina, chega aqui no Espaço Ciência, o que é que ele precisa saber? Trazer água, o que é que ele precisa trazer, o que é que não pode faltar? Além de interesse de aprender. Já ia dizer agora. Não, primeiro tem que estar bem interessado, né, em aprender. E, assim, no Espaço Ciência é recomendado que a pessoa leve protetor solar, apesar de não estamos num período de sol, né, mas se for um dia de sol, que leve protetor solar, boné, que leve água, leve o seu lanche. Nós ainda não temos uma lanchonete, então leve o seu lanche e que vá com disposição para participar das oficinas lá, temáticas que estamos oferecendo. Né, o custo é zero, então ele não vai mexer muito no orçamento dele. No caso do Jardim Botânico, se ele vai a primeira vez? As mesmas dicas, adicionando apenas um sapato fechado e repelente. Ir para o Parque da Jaqueira é só ir com muita alegria. Importante levar água, mas também no entorno tem várias barraquinhas que vendem frutas, que vendem lanches saudáveis. Então, ir com muita alegria e vontade de participar. Tem aqui outra participação, Marta Silva, ela está interagindo com a gente e ela pergunta o seguinte: dessas atividades de férias, né, elas são voltadas apenas para brincadeiras ou não? A gente aprendeu no começo do programa que não, né, que tem muito aprendizado por trás das brincadeiras. Tem brincadeiras, mas tem também muito conteúdo. Na verdade, são oficinas, como eu falei, na área de ciência. Então, a gente diz brincadeira porque é o nome que mais atrai para a criança. Então, são oficinas que a gente diz oficinas lúdicas, porque a criança ela participa e ao mesmo tempo ela brinca, mas todas elas têm conteúdo científico, né? Se for uma oficina para a construção de uma horta, então vai trabalhar um pouco sobre a questão do solo, um pouco da vegetação. Então a criança vai estar sempre aprendendo. Então não é simplesmente brincar por brincar, é brincar e aprender. Em relação à questão da segurança, né? Muita gente tem interesse em levar os filhos para que eles participem dessas atividades, oficinas, enfim, essa programação como um todo. O que é que o Jardim Botânico oferece de segurança? O que é que o Espaço Ciência também, o Econúcleo, né, tem essa preocupação também com a segurança dos participantes? Veja, são espaços públicos em que naturalmente há a presença da Guarda Municipal, acho que se a gente pensando nesse nível de segurança pública, né? Mas é importante que as pessoas saibam que, pelo menos no Jardim Botânico e no Econúcleo Jaqueira, é preciso que um responsável fique com a criança. Essas programações não são programações em que você leva a criança, deixa lá com uma colônia de férias. Você leva a criança, deixa lá e depois você vai buscar. Não. Inclusive, por serem espaços públicos, espaços abertos, é necessário que o responsável ele esteja presente.
E aí, não só pela brincadeira, como também os adultos também não vão só ficar parados e olhando, eles também vão interagir, também vão aprender naquele espaço. Já no Espaço Ciência, o que é que garante de segurança das atividades também do local? Então, no Espaço Ciência a gente trabalha com guarda patrimonial, né, que faz ronda no local o dia todo, constantemente, 24 horas, mas durante as atividades essas rondas elas são intensificadas, né, e são feitas por esses policiais. Né? Então, existe sim uma segurança, nós temos um estacionamento, desde o estacionamento até as áreas internas são acompanhadas por esses policiais militares. Quando a gente pesquisa, né, sobre Espaço Ciência, sobre o Econúcleo, sobre também o Jardim Botânico, a gente encontra várias coisas na internet. E uma que chamou a atenção e que vai chamar a atenção também de quem está em casa nos acompanhando é uma programação do Laboratório de Delícias do Museu. Exato. Delícias do Museu, algo que chama a atenção. O que é que seria esse laboratório? O que é que tem de programação que vai acontecer na próxima semana, né? Exato, a partir do dia 10, sempre no horário da tarde, serão 7 dias de programação. Nós estamos com a atividade que vai falar sobre Veg Ciência, que é um pouco para falar sobre alimentação saudável e consciente. Que outras formas de nutrientes a gente pode utilizar, né? Sem ser aquela alimentação que a gente está acostumado no dia a dia. Então, serão várias alternativas, como hambúrguer de feijão. Então, além de falar um pouco sobre a nutrição, também vai haver demonstração sobre como preparar esse tipo de alimento. Laticínios vegetais, milkshake veganos, sopa especial de lentilhas, coisas que a gente nem imagina. Exatamente, né? Exatamente. Ok, temos aqui, para outras informações, pode telefonar também para o Espaço Ciência, ligar para lá para se informar como é que participa, se tem ali algum custo, né? Como é que vai ser toda essa programação, telefone para contato. 3241-3226. A programação ela é aberta ao público, a gente ainda não estamos fazendo inscrição antecipada. A pessoa chega lá, se inscreve e participa. Qual a importância desse evento, né? Muita gente desconhece a culinária vegetariana, né? Vegana, tem vários termos. Quem não conhece, quem são os profissionais que vão participar, por que vale a pena que eu saia de casa na próxima segunda-feira para participar dessa programação Veg Ciência? Então, é uma programação em parceria com a Faculdade de Santa Helena, pessoal da pós-graduação de nutrição. Então, a importância desse tipo de evento é porque, às vezes, a gente fala muito somos um pouco limitado a um tipo de alimentação. Então, a gente tem a alimentação básica, a gente está acostumado, feijão, arroz, né? Então, nesse tipo de evento, você pode encontrar alternativas. Nós somos ricos em alimentos, então tem coisas que a gente nem imagina, né, como a folha da bananeira, tem partes do alimento que às vezes a gente só aproveita, por exemplo, a macaxeira, a gente aproveita a raiz, mas quais outras partes a gente pode aproveitar na alimentação? E são essas alternativas que a gente vai estar apresentando. Quando a gente fala de alimentação natural, de coisas que a gente tira da natureza para a nossa alimentação, coisas saudáveis, assim a gente pode classificar, ainda acende a importância, né, de se preservar ainda mais o meio ambiente. A gente não pode só pensar em preservar o meio ambiente quando a gente começa a observar mudanças climáticas e outras coisas também. É um despertar, antes tarde do que nunca, mas é importante que a gente preserve o quanto antes, né? Sim, e a gente pode ter dentro da nossa própria casa essa experiência de preservar, de cuidar da natureza com hortas domésticas. Né? E então é fundamental a gente ir desenvolvendo esse cuidado mesmo. Não só, como você falou, né? Não só quando chove e enche a cidade. Aí quando a gente pensa, poxa, quando a gente jogou aquele lixo no chão, como isso fez diferença, né? A gente precisa ser um pouquinho mais esperto e começar a pensar nisso antes. E ao invés de lidar com as consequências, a gente evitar que as coisas aconteçam. Voltando a falar um pouco mais, né, do espaço do Jardim Botânico, tem ali o Jardim de Plantas Tropicais, que a gente mostrou aqui na imagem agora há pouco, o Núcleo de Educação Ambiental também tem lá no espaço, tem várias coisas, né, o que mais a gente poderia dizer que tem lá no Jardim Botânico? Jardim das Palmeiras também é um espaço bem bonito que se encontra lá, tem algum auditório também, onde podem ser realizadas algumas palestras, algumas oficinas, tem algum espaço que a gente pode visualizar também algumas espécies nativas da Mata Atlântica. Fala pra gente mais um pouco do Jardim Botânico. A gente tem um auditório, onde todo domingo há uma palestra, temas super interessantes,
que a pessoa pode acompanhar a programação na fanpage do Jardim Botânico. Próximo domingo, deixa eu adiantar só aqui, licença Sim. rapidinho, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, é o tema da palestra do próximo domingo, né, dia 9. Isso. É uma ótima opção. Sim, sim. E além disso, tem uma surpresa nessa Ecoférias, que é a Trilha da Preguiça. Eita, Então, que surpresa. A gente pode adiantar um pouquinho? Preguiça, a gente lembra já do animal. Trilha, a gente vai poder andar bastante além. exatamente. Para procurar o bicho preguiça, seria mais ou menos isso? A Não é gente estragar vai... a surpresa, não. É para estimular quem está em casa, né? Querer visitar. Mas a graça de ver uma preguiça, né? O encantamento de ver uma preguiça é também não ter a surpresa, não. Então vamos deixar de preguiça, programa todo mundo, junta as crianças, separa um vestuário adequado, uma alimentação também adequada. Lá no caso do Jardim Botânico, tem, né, agora tem esse espaço da lanchonete. Isso. Se não quiser levar de casa, pode comprar lá e vamos explorar esse espaço. Precisa ser mais explorado. Assim como também o Jardim do Baobá, né? Sim. É algo novo, assim, aberto para visitação há pouco. Muita gente não sabe. Vamos falar um pouco mais desse espaço? Isso. Eu ainda não conheço, vou confessar que eu ainda não conheço. Vou conhecer nos próximos dias. Então vá mesmo. O Jardim do Baobá, ele tem um pouquinho mais de um ano também. Ele faz parte da primeira etapa do projeto do Parque Capibaribe. Esse projeto, ele visa transformar toda a margem do rio Capibaribe, que está na cidade, num parque. Então, a gente começar a ter outra relação com o rio Capibaribe, a gente ter acesso a esse rio, né? Não vai ser de fato como um parque, não vai ser um espaço mais vias criadas para cá, é um espaço de vivência mesmo. E o Jardim do Baobá é a primeira etapa desse projeto do parque. Então, lá tem um baobá, que é um dos mais antigos da cidade, que é absurdamente lindo, e todo um espaço de recreação, um espaço de piquenique que as pessoas podem aproveitar. E lá, se tiver sorte também, consegue ver a fauna, que é a capivara. A capivara é um animal que vive ali no rio Capibaribe, belíssimo. Eles utilizam aquele espaço porque é o ambiente deles e se tiver sorte ainda consegue ver a capivara. Pois bem, fica aí esse convite, né? Temos aqui outra participação através do nosso WhatsApp, a participação da Cristiane Oliveira, que mora em Tegipió. Ela quer saber o seguinte: no caso do Espaço Ciência, vocês têm algum transporte disponível, seja pago ou não, para levar um grupo? Vocês dispõem também desse tipo Sim, o de Espaço serviço? Ciência nós temos 3 ônibus que a pessoa pode agendar e esse ônibus vai buscar assim um grupo acima de 15 pessoas a gente pode estar indo buscar. Então basta ligar no 3241 3226 e agendar. Então pode se reunir aquele grupo de condomínio. Então tem uma meninada ali de férias aí pode se reunir e agendar o nosso ônibus. Nesse período de férias também esse serviço está disponível? Sim, está disponível. Está disponível, basta agendar. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Você que está em casa pode mandar sua pergunta, mandar sua dúvida. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você venha participar com a gente. Você também pode responder a nossa enquete. Olha só a pergunta que fizemos aqui desde o início do programa. Lançamos essa pergunta desde o início do programa e a gente vai mostrar mais uma vez aqui a nossa enquete de hoje. A gente quer saber se você já programou as férias dos seus filhos. Já se passou aí uma semana, né? Então, mais de uma semana já, né? Mais de uma semana de férias, já muitas crianças estão de férias. Às vezes ficam até um pouco antes de julho, né? Sim. No finalzinho do mês passado já estão, se passaram por média, já estão de férias. Você pode ligar, participar, deixando aí se você programou ou não as férias dos seus filhos. 3424-1977, linha interativa 99418-1206 é o nosso WhatsApp. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção e boa sorte. Então vamos logo ao que interessa, conferir aqui no nosso telão oportunidades de trabalho para você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Olha só, uma vaga para inspetor de qualidade. Para preencher essa vaga,
Você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$1.000. Uma vaga para inspetor de qualidade. Vamos agora a mais uma oportunidade de trabalho. Vamos conferir a próxima oportunidade. Agora são 10 vagas para motorista de ônibus rodoviário. Ensino médio completo você precisa ter para preencher uma dessas 10 vagas. Experiência de 6 meses, R$2.113 é o salário. 10 vagas para motorista de ônibus rodoviário. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 2 vagas agora para auxiliar de limpeza. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, R$1.064 é o salário. Lembrando que essas 2 vagas elas são exclusivas para pessoa com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, pegue aí papel e caneta, anote o telefone para contato, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa. Hoje estamos trazendo várias dicas para você levar seus filhos para aproveitar esse momento de descanso, férias escolares. Não sabe o que fazer com seus filhos? Pode levar para o Espaço Ciência, Jardim Botânico e também para o Parque da Jaqueira, onde tem ali o Econúcleo. E agora a gente vai começar a repassar mais dúvidas, né? Chegaram mais perguntas através da linha interativa, através também do WhatsApp 99418-1206. A dúvida agora é da Vânia dos Santos, ela que é de Afogados. Ela diz o seguinte: tem um filho de 7 anos e normalmente ele sempre fica muito tempo em casa nesse período. Quais as dicas para deixar as férias dele mais divertidas, né? Essas férias mais divertidas, o que eu posso fazer para estimular essa criança de 7 anos? Veja, você pode levá-lo em qualquer espaço público da cidade, tem muita coisa interessante, e também para essas programações que a gente está trazendo aqui. Tanto o Espaço de Ciência, quanto o Jardim Botânico, quanto o Econúcleo Jaqueira. Você consegue ver as programações na internet, né? A gente tem a fanpage, que é no Facebook, do Jardim Botânico do Recife, e também a fanpage do Econúcleo Jaqueira. E todo dia tem uma programação diferente. E com certeza, quando ele sair de casa pela primeira vez e for participar, ele vai querer ir no outro dia. Então pode ir, pode participar de todos os dias, confere lá a programação e leva o filhote para lá. É impossível, a gente tem uma propaganda bem famosa, né, na televisão, que é impossível comer um hambúrguer só, uma propaganda de fast food, é impossível, né? E no Parque da Jaqueira, no Jardim Botânico e também no Espaço Ciências apenas uma vez, é impossível. Não. Vai uma vez, quer ir tem que ir outra vez. E até porque não dá para ver tudo. No Espaço Ciência, você em uma visita de um dia, mesmo que você passe o dia inteiro lá, você não vai conseguir ver tudo, ver todas as exposições, participar das oficinas, até porque todos os dias durante esse período de férias nós também temos uma programação diferente. Então, o interessante realmente é se programar e participar pelo menos de alguns dias durante esse período de férias. Tem aqui agora a participação da Cláudia Costa. Ela quer saber o seguinte: qual a média de duração das oficinas, que foi bem falado aqui no nosso programa? No Espaço Ciências, as oficinas duram em torno de 1 hora. No horário da manhã, elas acontecem das 9h30 às 10h30 e no horário da tarde, das 14h30 às 15h30. Temos agora outra participação através do telefone. Quem ligou foi a Claudinete Barbosa, ela que mora na Várzea. Ela disse que tem um filho cadeirante e normalmente é muito complicado fazer o transporte dessa criança até os locais públicos. Ela quer saber quais os locais públicos aqui da região metropolitana mais acessíveis. Existe algum local público de lazer aqui no Recife que faça esse transporte? E vocês também estão preparados agora para receber esses cadeirantes? Como é que a gente pode responder para essa mãe que ligou para a gente, participou? Tem um filho cadeirante, quer levá-lo ao Espaço Ciência e também ao Jardim Botânico. Ela pode levar essa criança? Ela vai ser bem recebida? Sim, bem recebida será. E no Espaço Ciência também vai ter acesso. Nós, em todas as exposições, nós temos rampas de acesso e temos espaço de acesso a pessoas que são cadeirantes. Nos espaços públicos da cidade do Recife também. Principalmente o Jardim Botânico e a Econúcleo Jaqueira tem a questão da acessibilidade
facilitada e adequada segundo as normas. Uhum. Então fica aí o convite, né, para essa mãe levar, seja para o Espaço Ciência ou para o Jardim Botânico. Temos aqui também várias participações, muita gente interagindo. Tem uma pergunta curiosa, né? A pessoa não quis identificar, mas quer saber quais os perigos que as crianças correm se elas ficam só dentro de casa. Um acidente doméstico pode acontecer de ela não ampliar esse conhecimento também, se ela não explora os espaços públicos que tem essa programação que a gente falou aqui desde o início do programa. O que mais vocês podem complementar para explicar para essa pessoa que não se identificou, mas participou aqui com a gente? Então, a criança sozinha em casa, né? Primeiro que não é recomendado que ela fique sozinha, né? Sempre que ela esteja com algum adulto, mas ela também vai ficar agitada, então ela tem todo aquele período letivo, de estudo. Então é um momento para a criança descansar e também aproveitar, ter um momento de lazer. Então, mesmo que os pais não consigam se programar durante a semana, por exemplo, para ir no Espaço Ciência, ela pode, porque os pais às vezes trabalham, eles podem se programar também no final de semana, sábado e domingo. Mas é recomendável que a criança ela saia desse espaço de casa e possa aproveitar um pouco dos espaços que são oferecidos, tanto o Museu de Ciência, como também o Jardim Botânico. É muito importante esse incentivo familiar para que essa criança ela venha aprender mais sobre preservação do meio ambiente, sobre física também. No Espaço Ciência se aprende matemática, se aprende física brincando, né? De forma que você nunca imaginou que aprenderia, que aquele determinado contexto, aquele determinado tema teria a ver com física, com matemática, com outros assuntos também. Então, exato. Então, a gente tem lá uma área de exposição de energia, por exemplo, que é física pura. Mas a criança ela já chega brincando, toda criança quer ir naquele experimento que é o gerador de Van der Graaf, que deixa o cabelo em pé. Então, ela consegue perceber, a gente tem um experimento lá que gera 1 milhão de volts para simular um raio. Então, ela vai aprender física com coisas que ela até acontece no dia a dia. Ela vai poder levantar um carro conhecendo um pouco da experiência de alavanca de Arquimedes. Então, ela aprende física, ela brinca, ela experimenta, então ela consegue palpar também um pouco desse conhecimento. E falando agora da família, da importância, né, desse incentivo da família, a gente reforça para quem está em casa nos acompanhando, pais que têm essa oportunidade de estar mais próximos dos filhos, incentivem, né, busquem, criem essa consciência de preservação ambiental. O meio ambiente agradece muito, mais uma vez a gente reforça, porque é muito importante. Porque muita gente acha que é brincadeira ou é besteira, né? Essa questão de preservar o meio ambiente, acreditando que não vai sofrer as consequências. Mas nas simples coisas a gente já começa a notar a resposta da ação do homem na natureza, né, Érica? Sim, a gente tem essa responsabilidade, né, de desenvolver nas crianças esse senso de responsabilidade com o meio ambiente. A gente está vivendo, por exemplo, a gente está vivendo dias muito frios na cidade, coisas atípicas. E isso são resultado também de mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas ela está presente no dia a dia. Até assim, a quantidade de coisas que a gente consome, de coisas eletrônicas que rapidamente viram resíduos, o processo de produção desses bens, eles terminam impactando nas mudanças climáticas. A questão da arborização da cidade, do verde urbano, ele também tem a ver com mudanças climáticas, né? No verão, em espaços, a gente percebe, em espaços que tem menos árvores, são espaços infinitamente mais quentes do que outros, né? Então, é importante a criança perceber isso, porque hoje ela é criança. Amanhã ela vai ser adulto, vai ser um profissional, ela pode ser um gestor público, e ela entender a importância do meio ambiente pode fazer grande diferença para ela e para a cidade. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que mora também em Carpina e queria saber o seguinte: uma criança que não gosta muito de brincadeiras, o que é que será? É o jeito dela mesmo ou será que ela tem algum problema? A pergunta de um pai, porque a gente vê aqui a fotografia, mas não se identificou e mora em Carpina. Queria saber, agora sim, é o Ari que mora em Carpina, saber que é uma criança que não gosta muito de brincar, né? O que é que ela tem? Será que é porque é o jeito dela mesmo ou porque falta um incentivo ali dos pais? Ou ela precisa, vou acrescentar aqui na pergunta dele, ou ela precisa aprender, né, e conhecer o Espaço Ciência ou o Jardim Botânico? Então, brincar é um ato natural da criança, mas ela também precisa ser apresentada a essas brincadeiras. E essas brincadeiras, elas são apresentadas pelos adultos que estão ao lado dela.
né? Então, existem crianças que são mais extrovertidas, outras não. Sobre a avaliação se é normal ou não, aí teria que ser realmente com um profissional. Mas é interessante também que o adulto que esteja ao lado dessa criança apresente essas brincadeiras, né, para essa criança, para que ele também tome um pouco de entusiasmo e passe a brincar. Se é algo normal ou não, um psicopedagogo, um psicólogo Exato. pode Precisa fazer essa avaliação. Exato, de um Mas profissional. se ele chegar ali no Jardim Botânico, quando começar a participar das oficinas, das brincadeiras, vai ter um atrativo. Essa criança ela vai se soltar porque ela vai ver também outras crianças brincando, né? É uma forma de quebrar, meio que a gente fala, né? Quebrar o gelo dessa criança, inserindo ela no contexto com outras crianças. Essa criança ela pode ser um pouco mais isolada, né? Não tem essa interação no dia a dia, mas quando ela chega nesse espaço pode ter um despertar e a partir daí ela comece a desenvolver isso de querer brincar com os outros? Sim, sem dúvida. Ela pode se encantar, né, de imediato pela atividade, ou ela pode ver como também outras crianças estão lidando com aquilo ali. Se é uma criança que vive muito fechada, naturalmente ela vai estranhar uma situação em que está todo mundo correndo, brincando, se divertindo, interagindo, falando, mas logo ela se acostuma e aí vai poder participar. Outra coisa interessante, né, que se você for até o Espaço Ciência, você vai encontrar a história química da humanidade. Através de painéis, a gente pode descobrir isso. É uma exposição interativa que nós temos num ambiente fechado, que conta um pouco de como o Brasil foi descoberto pela química, só que aí as pessoas vão descobrindo isso em forma de experimentos, então elas vão experimentando. Temos painéis explicativos contando um pouco dessa história, mas também temos experimentos que demonstram como foi um pouco dessa experiência. Vamos reforçar agora o convite, né? Estamos agora no último bloco do programa. É um momento de a gente fazer meio que uma revisão de tudo que a gente já conversou e reforçar esse convite. Primeiro a gente convida as pessoas que estão em casa a conhecerem o Jardim Botânico, o Econúcleo também. Por que vale a pena sair de casa com toda a família, Érica, para conhecer Econúcleo e Jardim Botânico? Vale a pena você estar em espaços de relação com a natureza, né? Então, e em cada horário a gente tem várias atividades acontecendo. Então, você pode, por exemplo, numa manhã, vivenciar atividades de música, de teatro, de brincadeiras, interagir com a criança, interagir com outras pessoas. Só fazer o destaque é o seguinte: a gente começa a programação no Jardim Botânico na próxima terça-feira, então é de terça a domingo, e no Econúcleo Jaqueira, de quinta a domingo. No Jardim Botânico, as inscrições nos dois lugares. É importante chegar às 9 da manhã, que a programação começa às 9h30, são 30 vagas para cada lugar, e à tarde, chegar às 1h30 da tarde, para poder participar da programação. Com o destaque é o seguinte: no Econúcleo Jaqueira, além da programação para criança, a gente tem programação para a juventude. Então, pessoas entre 15 e 29 anos também podem chegar lá, tanto pela manhã quanto à tarde, e vai ter uma programação específica para elas também. Telefone para contato, tem decorado? Sim, o do Jardim Botânico é 3355-0002 e o do Econúcleo Jaqueira 3355-5808. Importante como cada dia a gente tem uma programação diferente, é que as pessoas vão lá no Facebook ou no site da Secretaria e curtam as páginas do Jardim Botânico e do Econúcleo Jaqueira. Lá vai estar a programação e aí você pode escolher ir todos os dias ou escolher se quer ir de manhã, se quer ir pela tarde. Lá você consegue todas as informações. Agora vamos convencer que está em casa também, após visitar o Jardim Botânico ou antes de visitar o Jardim Botânico, para encher lá uma das oficinas do Espaço Ciência e visitar esse espaço tão próximo da gente, né? No limite ali entre Recife e Olinda, um belíssimo espaço, um museu a céu aberto. Faz o convite, Claudinha. Então, o Espaço Ciência é um local de divulgação científica, é um convite a conhecer um pouco mais dessa ciência que está muito comum no dia a dia. O Espaço Ciência está aberto de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia e de 13 às 17, no sábado e domingo, das 13h30 às 17h. As oficinas, elas acontecem de segunda a sexta-feira, são 25 vagas. A gente solicita que as pessoas cheguem, pelo menos, no horário de abertura de cada expediente para pegar a ficha para participar da oficina, né? Mesmo que não participe das oficinas, ela pode participar de todas as exposições, passear, fazer um passeio de barco no Manguezal, ir no planetário, ir na exposição História da Química da Humanidade. Então, pode participar de tudo que a gente tem no museu.
O Espaço Ciência, ele também dispõe, como a gente já falou, dos 3 ônibus. Então, quem tem grupos acima de 15 pessoas também pode agendar no 3241-3226, agendar. O ônibus pode ir buscar esse grupo para visitar o Espaço Ciência. E a nossa programação ela vai até o final do mês. Então, a gente aguarda todos vocês lá. Né, e é um prazer recebê-los, né, e a gente aguarda que todo mundo passe pelas nossas oficinas. Tem programação diferente todos os dias. Telefone para contato, para reforçar? 3241-3226. Toda a nossa programação está no site do Espaço Ciência, na página do Facebook e também no nosso Instagram. O Festival Vegano, a gente tem a participação por telefone. Alguém ligou pedindo para reforçar sobre esse Veg Ciência que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira. A partir do dia É um 10. telefone diferenciado para ligar? Ou o mesmo número? O mesmo número pode ligar. E a gente também tem o 3183-5524, caso queira alguma informação mais específica. Mas pode também ser ligado no setor de agendamento, no 3241-3226. A programação do Veg Ciência vai do dia 10 até o domingo. Ok, então fica aí o convite. Você que está em casa nos acompanhando, pode ligar, pode se informar mais sobre o que a gente resumiu aqui no nosso programa, o que a gente falou no decorrer do nosso programa. Você pode ligar, obter também outras informações. E a gente lançou aqui uma pergunta no início do nosso programa, a nossa enquete. A gente queria saber se você programou as férias do seu filho. Olha só, 36% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que já programaram as férias dos filhos. 64% disseram que não, que ainda não programaram. E eu espero que após essas dicas que a gente deu aqui no decorrer do nosso programa, esse familiar possa programar, possa visitar Jardim Botânico, Baobá também. E Baobá fica próximo ao Parque da Jaqueira, Érica? Fica bem pertinho, por trás da Ponte do Show, aqui é aquela parada de ônibus que parece uma estação de trem. Então ali por trás você entra em direção ao rio e lá está o Jardim do Baobá. Bem próximo, né? Pode aproveitar você. 64% que respondeu a enquete disse que não programou. Tá aí, são várias opções. Todas que a gente falou aqui, né? Do Jardim Botânico, Espaço Ciência, Jardim do Baobá, Econúcleo, todas gratuitas. Você pode ligar, se informar mais. Algumas a gente passou aqui no decorrer do programa. O Instituto Ricardo Brenan está com a programação, mas tem um investimento também. O Parque Dois Irmãos, você pode ligar, participar também da colônia de férias. Também tem um investimento. Basta você ligar, se informar e levar os seus filhos para que eles possam aprender de forma lúdica, aprender brincando. A gente agora está na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer e agradecer bastante aqui pela participação das duas aqui no nosso programa. Foi um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Claudiane Santos, secretária executiva do Espaço Ciência. Claudiane, muito obrigado por sua participação. Agora o nosso espaço está aberto para um último recado, um momento de reforçar convite, de deixar o telefone para contato também. É o momento de você falar as considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, é um prazer. O Espaço Ciência está aguardando toda essa meninada lá. Querendo mais informações, ligar no 3241-3226. Toda a programação está disponível no site do Espaço Ciência, que é www.espacociência.gov.br. E agora é só se divertir e conhecer um pouco do que a gente tem para mostrar para vocês lá. Muito obrigado, Claudiane. Volte mais vezes aqui ao nosso programa e sucesso nessa programação pelos próximos dias. Obrigada. Também queria agradecer a Érica Vidal. Ela é gestora ambiental, ela é da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. Tem também, né, outra atribuição que você faz na secretaria? Eu sou gestora da Educação Ambiental. Gestora da Educação Ambiental, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. Exatamente. Érica, também muito obrigado por compartilhar com a gente essas dicas, essas opções de lazer. Fique à vontade agora para o último recado, reforço também o convite. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Muito obrigada. A Prefeitura do Recife que agradece, né? A gente trabalha o ano inteiro para oferecer programação para as pessoas de qualidade, a gente tem muita coisa boa e é muito bom estar aqui podendo compartilhar e a gente espera que esses 64% que não programaram as férias, que vão lá, né, no Espaço Ciência, no Jardim Botânico, no Econúcleo Jaqueira. Então eu queria deixar o site da gente, né, é meioambiente.recife.pe.gov.br. E também no Facebook tem a página, a fanpage do Jardim Botânico e do Econúcleo Jaqueira, onde as pessoas podem acompanhar a programação do ano inteiro. A gente tem essa programação agora, mas a gente trabalha o ano inteiro com bastante coisa legal, bastante coisa educativa, então curte lá e aí você fica sabendo de tudo que está acontecendo.
Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas, um ótimo fim de semana para vocês. Para você que está em casa também, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço, um ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!